Olá, seja bem-vindo à aula 2 do curso de Biscoitos Decorados da Manufactus. E hoje nós vamos conversar sobre as técnicas de abrir, cortar e assar a nossa massa manteigada que fizemos na aula passada. Aqui, lembra que a gente dividiu a massa em dois? Eu coloquei cada metade num saquinho desses de congelar. Sabe esses rolos de congelar que a gente compra no supermercado? Coloquei a massa e eu vou usar, para manter a uniformidade da minha massa, eu vou usar 2 palitos de churrasco. Eu gosto de usar o palito de churrasco grosso, porque aí depois quando eu for colocar o palito, fica mais fácil. A diferença. Então, eu tenho um palito de churrasco, tenho a minha massa e eu uso um rolo de PVC para abrir minha massa, mas você pode usar qualquer rolo de madeira, de teflon, de metal, o rolo que você quiser. Nós vamos aqui agora endireitar a massa aqui no plástico. E nós vamos abrir placas de biscoito dentro desse plástico. Então, eu coloco, vou só esticar a massa por um lado, pro outro. Agora nós vamos começar a abrir ela toda no mesmo tamanho. Ó. E aqui nós temos uma massa de biscoito, uma placa, e vamos levar essa placa de biscoito no congelador por pelo menos meia hora, para ela ficar bem durinha, para a gente poder cortar os biscoitos. Então, abriu e leva para congelar. A massa congelada, você pode manter ela por 3 meses congelada, para você ir cortar os biscoitos. Então, você pode deixar a massa pronta com bastante antecedência, as placas todas abertas no seu congelador, e você vai tirando e cortando os biscoitos e assando conforme a demanda. Facilita muito. Bem, gente, agora nós vamos conversar sobre os cortadores, tá? A forma como a gente pode cortar a massa. Então, a gente pode usar uma imagem em papel, ou nós podemos usar os cortadores de inox e de plástico que existem no mercado para comprar. Existem em diversos lugares para comprar, certo? Você só tem que tomar cuidado com esses cortadores, com a espessura dele, porque existe muito cortador que é feito para pasta americana e a espessura é muito fina, então não dá para cortar o biscoito. Então, sempre quando você for cortar biscoito, opte por um cortador que tenha uma espessura maior do que a espessura da sua massa. Combinado? Existem vários tamanhos, vários formatos, existem jogos completos de cortadores nesses formatos de redondo. Esses aqui, por exemplo, são cortadores duplos, eles são lisos de um lado e tem babadinho do outro.
Então, opte sempre por um cortador que tenha uma espessura boa para você cortar o biscoito. Chegamos na parte de cortar os biscoitos, né? Muitas vezes nós usamos um cortador, né? Ou de inox ou de plástico, que já tem o formato certo do biscoito que a gente quer cortar. Mas e quando a cliente pede um biscoito que você não tem cortador, ou que é um biscoito difícil de você fazer e que se você for investir num cortador vai ficar inviável? Então, eu vou fazer um exemplo. Vamos supor esse elefante, né? Eu não tenho cortador desse formatinho de elefante. O que eu fiz? Eu peguei a imagem que a cliente quer, imprimi em preto e branco num papel, recortei do jeito que eu quero que o biscoito fique. E para o papel não grudar na massa do biscoito, eu pego fita adesiva. Pode ser transparente, pode ser marrom, contanto que seja alguma coisa plastificada, pode ser papel contact, tá bom? E a gente encapa o nosso cortadorzinho de papel todo com a fita adesiva. Para eu poder reutilizar isso aqui, normalmente eu reencapo, eu faço frente e trás. Então eu coloco aqui fita adesiva nele todo. E agora é só cortar o entorno dele. Enquanto eu corto aqui, eu gostaria de lembrar vocês de baixarem o e-book gratuitamente pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Baixa lá que fica muito mais fácil acompanhar as aulas com o e-book. E nós temos nosso cortador todo plastificado. Para a gente cortar os biscoitos, o ideal é que a massa esteja congelada. Essa massa aqui está congelada. Eu fiz e ela está congelada, está bem geladinha. Então, nós vamos desgrudar. Abrir o nosso pacote. E para a gente cortar o nosso biscoito sem o cortador de inox, agora é só a gente pegar uma faca com ponta, posicionar o nosso molde e vir com a faca cortando em volta do molde. Com a massa congelada, as margens do biscoito ficarão perfeitas. Por isso que o ideal é a massa estar congelada. Porque se você for cortar com a massa mole, sem ela estar congelada, você vai deformar o seu biscoito. Ficou perfeita, ó. Ela tá durinha ainda, é fácil de manusear, de não entortar, de não fazer nada. E aí, simplesmente colocamos o nosso biscoito com a massa ainda congelada na assadeira para assar. Vou cortar mais um. Não aconselho a fazer isso com a massa sem estar congelada, porque você não vai conseguir esse acabamento perfeito, tá vendo? Se for usar um cortador de inox para cortar a massa, eu também uso a massa congelada. Vamos lá, eu posiciono o cortador, faço uma forcinha e corto, e é muito mais fácil de soltar do cortador. E novamente nós temos a margem do biscoito perfeito e muito fácil de manusear. O biscoito não quebra, não dobra, não deforma. Colocamos na nossa forma e vamos levar para assar. E aí, quando eu tirar do forno, ele vai assar por volta, eu coloco congelado no forno. Ele vai assar por volta de 15 minutos. Só que você tem que dar uma olhada no seu forno, porque vai variar de acordo com o forno. Quando ele começar a ficar levemente dourado por baixo da assadeira, é porque ele já tá bom, a gente tira e espera esfriar. A gente vai desenformar ele frio.
tem que tomar cuidado, como a gente trabalha com festa infantil, tem que tomar cuidado com a ponta do palito de churrasco. Então eu costumo tirar, cortar a ponta do palito. Tira a rebarbinha, o palito fica sem ponta. Agora eu vou mostrar como que a gente vai colocar no biscoito. O biscoito tem que estar ainda congelado, combinado? A gente vai segurar o biscoito e vai empurrar o palito por dentro do biscoito, para o biscoito entrar no meio, para o palito entrar no meio do biscoito. E aí colocamos, correto? Vou fazer mais um. O biscoito ainda congelado. Às vezes acontece da gente esquecer de colocar o palito na massa antes de assar. O correto é sempre colocar o palito na massa antes de assar. Fica bem mais acabado, fica melhor acabado. Mas às vezes a gente esquece. Então, para esses casos, existe uma solução. Uma gambiarra, né, na verdade. Nós vamos cortar com um cortador pequeno, um círculo, e vamos pegar aqueles pedacinhos de palito e colocar para assar desse jeito. Ele vai assar desse jeito e depois nós vamos tirar esse palito. Nós vamos tirar esse palito e vamos colar isso no biscoito. Gente, 15 minutos depois, o meu forno terminou de assar os biscoitos. Eu quero que vocês percebam o seguinte, como que eu sei que o meu biscoito tá assado, tá? Ele ainda, quando a gente tira do forno, ele ainda tá um pouquinho mole. Mas, deixa eu ver se eu consigo fazer vocês verem. Por baixo ele já tá levemente dourado. E para você desenformar esse biscoito, você vai fazer como se estivesse tirando gelo de uma forma. Você vai... Não precisei untar a forma para colocar os biscoitos. E logo depois que eles saem do forno, eu deixo eles esfriarem, faço isso e eles já estão assados. Por baixo eles estão bem moreninhos, por cima estão branquinhos. E agora a gente precisa esperar eles esfriarem totalmente. Eu asso os biscoitos num dia e vou confeitar somente no dia seguinte. Tem que esperar eles esfriarem totalmente para a gente começar a fazer a nossa decoração com glacê real. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, pode deixar nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder e tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Muito obrigada e até a próxima.